Olá, queridos. Voltamos aqui, para estudarmos a palavra do Senhor, continuando, o nosso estudo sobre como saber, quem é o verdadeiro cristão ou não, as marcas registradas do verdadeiro cristão. Nós vimos no vídeo anterior, o vídeo de ontem, que até o diabo crê e treme diante do Senhor. Nós vimos muitos textos a respeito disso e vimos também que aqueles que acreditam no Senhor Jesus, ao contrário do diabo, são transformados, Sua vida é transformada para uma vida que agrada a Deus. Nós vimos também que este agradar a Deus é um esforço pessoal, Qual o melhor livro para eu ter comunhão com Deus? A Bíblia. Qual o melhor livro para eu ter mais intimidade? É a Bíblia. Não existe outra voz autorizada de Deus a não ser a Bíblia. Os grandes escritores, livros que até mesmo eu indico para os irmãos, são de pessoas que colocam da sua experiência, do seu conhecimento com relação a Deus, para nos auxiliar. Mas eles são auxílio, não são o livro. O livro sempre será a Bíblia, E a nossa comunhão, oração, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, participando dos trabalhos para o nosso crescimento, tirar as nossas dúvidas, queridos? E agora, o texto de hoje, nós vamos estudar em duas partes. Um pedaço hoje e outro pedaço amanhã. Nestas marcas do verdadeiro cristão, existe as marcas das promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus para a nossa vida, para a vida do cristão verdadeiro? O que Deus prometeu? Nós veremos 5 promessas hoje e mais 5 promessas amanhã. Assim o vídeo não fica muito longo, E os irmãos aí que ouvem trabalhando, lavando louça, varrendo a casa, enfim, fica mais fácil da compreensão. Então vamos lá, promessas para os verdadeiros cristãos. O que Deus prometeu para nós? A primeira grande promessa são suprimentos. Suprimentos tanto para a vida espiritual quanto suprimentos para a nossa vida física. Deus prometeu bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Vejamos lá, em um versículo só nós temos os dois, que é o Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor, fé, e faz o bem. Uma atitude nossa para mostrar que confiamos no Senhor. Habita na terra, more no planeta Terra, habite na terra, ou seja, conviva com a terra, plante, colha, desfrute dos trabalhos da terra e alimenta-te da verdade. Vamos trabalhar na terra, confiando na providência divina em fazer a terra produzir, ou no seu trabalho, onde você trabalha, na empresa, na escola, seja onde for, isso dará produção para o seu físico, para a sua roupa, para a sua alimentação, para a sua moradia, e também alimenta o coração com a verdade, continuar na devoção diária ao Senhor. Deus promete suprir as nossas precisões materiais e espirituais. Bênçãos ilimitadas. Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Mas é claro que pode. Desde que você creia, Deus torna possível o que você necessita, o que você precisa, Deus nos dá. Terceiro, respostas às orações. Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Então, eu peço e creio que eu vou receber e Deus me responde. Irmãos, se eu parasse aqui, eu seria desonesto com os irmãos. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que fazer a oração
em nome de Jesus e que seja feita a vontade do Senhor Jesus. Se eu retirar esse versículo de Marcos 11, que eu acabei de ler, e tirar ele do seu contexto, tirar ele das Escrituras, eu vou transformar a minha oração num poder mágico para fazer Deus meu empregado, meu secretário. Faça isso para mim, eu acredito que o Senhor vai fazer. Esse versículo isolado, retirado do seu contexto, retirado das Escrituras, usado só esse pedacinho da palavra de Deus, me ensina a ter otimismo na oração e não ser submisso a Deus na oração. Então vamos ver um complemento, o que o restante das Escrituras fala, né? Que o Senhor Jesus disse aqui, ó, crendo que recebestes e assim será, é verdade, mas qual é o complemento disso? Primeira carta escrita por João, capítulo 3, versículos 21 e 22. Veja só, a continuação do assunto lá de Marcos. Amados, se o coração não nos acusar, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então eu creio que vou receber de Deus, e como eu creio que vou receber o melhor de Deus, eu vou ser ouvido porque eu guardo os mandamentos de Deus. O verbo guardar significa praticar, eu guardo uma receita praticando, fazendo, né? Eu guardo as regras para dirigir bem, dirigindo. Eu guardo a receita do café, fazendo café. Então é nesse sentido que é o verbo guardar, praticando. Então é porque eu guardo, eu pratico os mandamentos de Deus e tudo que eu faço é agradável a Deus. Então existe uma regrinha? Sim, porque otimismo é uma coisa, crença é outra. Tá? Mas vamos continuar, porque não para aqui. Ainda na primeira carta de João, agora capítulo 5, versículos 14 e 15. Capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, se nós pedirmos não de acordo com a nossa, mas de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, além de cumprir a palavra de Deus, praticar os mandamentos do Senhor, de ter uma vida agradável a Deus, ainda a minha oração deve ser de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus, ele vai dizer sim, não e espere. Então não é um passe de mágica. Deus vai responder o que eu quero. Deus sempre vai responder o que ele planejou para a nossa vida. E o que ele planejou para a nossa vida sempre será o melhor. Vamos passar para frente, né? A quarta promessa que Deus nos dá. Remoção dos obstáculos na frente da nossa vida. Lucas, capítulo 17, versículo 6. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quando nós cremos no Senhor Jesus, os obstáculos são retirados do caminho. E muitas vezes, retirar o obstáculo do caminho é nos tirar do caminho onde estão os obstáculos. Entenda, Deus não prometeu que vai arrancar do caminho que eu quero, Deus vai arrancar todos os obstáculos. No caminho que Deus quer para nós, ou ele arranca os obstáculos, ou nos tira desse caminho para um outro caminho. Provérbios diz que há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas no final darão em caminhos de morte. Então, quando fala de retirada dos obstáculos, está dizendo que pode até mesmo nos tirar deste caminho onde existem
os obstáculos. Mas são promessas de Deus, promessa de que Ele cuidará de nós. E o último de hoje, filiação divina. João 1:12. Todos são filhos de Deus? Não. Pode qualquer jogador de futebol falar, todos nós somos filhos de Deus. Pode qualquer filosofia humana, mas não são todos filhos de Deus. A palavra de Deus é muito clara para dizer quem é filho de Deus. E é exatamente esse texto, João 1:12. Mas a todos quantos o receberam o Senhor Jesus no fundo de suas almas, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então só é filho de Deus quem recebe o Senhor Jesus e crê no nome do Senhor Jesus, para a glória do nosso amado Deus. Ó Pai bendito, nós agradecemos pelas promessas que o Senhor faz nas Escrituras para nós. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor supre as nossas necessidades físicas e espirituais. Agradecemos porque as tuas bênçãos são ilimitadas e elas são nos dadas conforme o teu desejo e os teus planos. Agradecemos, ó Pai bendito, porque o Senhor responde às nossas orações de acordo com de acordo com a tua vontade, de acordo com os teus planos, e sempre a tua vontade e os teus planos serão o melhor para nós. Agradecemos, ó Pai bendito, porque o Senhor remove os obstáculos que aparecem na nossa caminhada, ou o Senhor nos tira desse caminho, mostrando a tua proteção, mostrando a tua providência na nossa vida. E agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos faz crer e receber o Senhor Jesus no coração, nos transformando em teus filhos. Não somos mais meras criaturas, nós somos transformados, porque o Senhor nos fez crer em Jesus, o Senhor nos transformou em filhos. A ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos continuar firmes estudando a palavra do Senhor. E amanhã retornaremos para mais 5 promessas benditas que Deus dá àqueles que o amam e seguem os seus mandamentos. Até lá!